vamos então saber a opinião dos nossos convidados desse debate que a gente está justamente tentando discutindo nesse momento. Você tem acompanhado o debate sobre a Petrobras e sempre o assunto é preciso preservar as questões financeiras da empresa. A empresa tem uma liberdade de preços porque foi motivo, inclusive, de noticiário policial, a Petrobras, com escândalos gigantescos durante o Petrolão. Bom, é verdade que a empresa ganhou lá no governo Temer, durante a gestão do governo Temer, uma independência para praticar preços internacionais e recuperou a sua capacidade financeira, tem pagado as dívidas e hoje voltou a ser uma empresa extremamente valorizada no mercado. Só que, neste momento de inflação planetária, de uma causa que não é brasileira, o Brasil também está sofrendo. E justamente o preço dos combustíveis é o que se chama de inflação dos combustíveis e que afeta a inflação brasileira. Nesse aspecto, a pergunta que tem se feito é, além das questões financeiras da empresa que são importantes, a Petrobras também não tem preocupações sociais, não deveria ter responsabilidade social de, obviamente, trabalhar melhor essa questão do repasse? Há outras possibilidades e é justamente esse debate que a gente vai fazer agora. Já está conosco aqui o Manuel Pessoa, advogado. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom, Prioto? Muito bom estar aqui de novo com você. Como tá? Seja bem-vindo mais uma vez. O deputado Mauro Benevides já chegou também, Felipe? Ainda não? Tá, daqui a pouco só está uma questão de áudio. Doutor, eu começo com o senhor. Nós temos a lógica de responsabilidade social, ela ficou muito forte no começo desse século, final do século passado, começo deste século, e agora a gente tem um conceito ainda mais intenso, que é o conceito de ESG, que mistura meio ambiente, a questão da governança e também a preocupação social. A Petrobras só tem sido cobrada e debatido o assunto até o momento da questão financeira dela, da saúde financeira, de blindar a questão financeira dela, visto que ela foi motivo de corrupção lá atrás. Mas o fato é que a questão social não entrou no debate ainda. Como é que a Petrobras pode participar disso? Ela tem obrigação de fazer isso como qualquer empresa e, no caso de ser uma estatal também, dada a função social que ela tem? Eu adoraria que os problemas do Brasil pudessem ser resolvidos na canetada. O que a gente viu foi que quando a Dilma deu a canetada na Eletrobras, teve rombo bilionário, redução de investimento no setor elétrico e todos nós, principalmente os mais pobres, seguimos pagando até hoje a conta da intervenção no setor elétrico. Para deixar uma coisa muito clara, a função social de uma empresa, Prioto, é dar lucro. A função social de uma empresa não pode ser salvar o mundo, como muitas pessoas querem dizer hoje, principalmente pessoas com uma vertente muito exagerada do que seria a necessidade de se defender responsabilidade social das empresas. Eu te digo por uma razão muito simples. Se uma empresa se dedicar unicamente a salvar o mundo às custas do seu lucro, amanhã essa empresa quebra e ela não pode continuar salvando o mundo. Então é óbvio que a empresa ela precisa lucrar. Em relação à Petrobras, quando nós falamos da função social, a gente tem que lembrar o seguinte: na lei das SAs fala que o acionista controlador, a pessoa jurídica controladora da sociedade de economia mista, no caso a União, ela pode orientar a companhia para que ela também atenda os fins sociais para os quais ela foi criada. No caso, o fim social que justificou a criação da Petrobras foi a autossuficiência do petróleo. E esse fim social não se encontra ameaçado neste momento. Eu também adoraria, Prioto, que o preço da gasolina baixasse, e quanto mais baixasse, melhor seria, por uma razão muito simples. A gasolina afeta o preço da comida, afeta o preço dos produtos industrializados. Ela, basicamente, quando sobe, corrói fortemente o poder de compra dos brasileiros. Contudo, não vai ser se dizendo que a Petrobras tem que baixar o preço dos combustíveis porque a União quer que isso irá acontecer. Pelo contrário, quando nós falamos em ESG, nós estamos justamente falando, você puxou aí a questão do social. Sim. No ESG, o E, que vem da sigla inglesa Environment, Social and Governance, o E diz respeito ao meio ambiente, o S é social e o G é a governança corporativa. O S, quando se refere a social, é mais ligado a questões de desigualdade, questões estruturais de racismo e discriminação. Quando nós estamos falando que a Petrobras não pode ter intervenções como dessa natureza, nós estamos defendendo o G, a governança corporativa. Agora, veja bem, não é que eu estou dizendo que o governo não pode intervir na Petrobras. O governo é o principal acionista da Petrobras. O que eu estou querendo dizer é que os acionistas da Petrobras, por uma questão de governança corporativa, têm um dever fiduciário para com a Petrobras e justamente pela finalidade social da empresa ser lucrar, a principal finalidade social, esse dever fiduciário se orienta para o lucro da companhia.
quanto a atender aos fins públicos para os quais ela foi criada, esses fins não estão desrespeitados, porque o Brasil segue autossuficiente em petróleo e, rigorosamente, se a Petrobras parar de ter dinheiro para investir, se ela perder valor de mercado, é que nós vamos ter uma redução do petróleo e aí sim as finalidades para as quais ela foi criada serão descumpridas. Vamos ouvir agora o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Bom, quero cumprimentar a todos vocês, todos os internautas também que estão nos ouvindo através da Jovem Pan e reafirmar o meu compromisso aqui em clarear esse assunto que hoje está tão em voga. Hoje, durante o dia inteiro aqui na Câmara dos Deputados, o ministro Saxida esteve aqui conosco e vários embates aconteceram. Enfim, estamos aqui à disposição. Deputado, o seu ponto de vista em relação a essa função social da Petrobras e como ela poderia ser exercida neste momento, levando-se em conta que até agora a preocupação, o debate sempre foi de se proteger a Petrobras porque ela esteve envolvida lá atrás em uma série de escândalos de uso político e tudo mais. Bom, nós tivemos o Petrolão, todo mundo conhece essa história. Fato é que agora a realidade é bastante diferente, há fatos novos, há uma inflação planetária que a gente está sendo vítima também, não é de causas domésticas essa inflação, e nesse momento a inflação dos combustíveis compromete o poder de compra dos brasileiros de uma maneira como a gente não via há muito tempo. Qual a sua opinião, deputado? Bom, primeiro, não adianta ficar querendo justificar a PPI, a paridade de preço internacional, o que aconteceu no passado. O que nós temos hoje é um custo de produção da Petrobras, com um acréscimo até a bomba de $28 o barril e ficar comprando de fora um petróleo a $120. Isso tem elevado a lucratividade da Petrobras, a maior do mundo. Hoje, o ministro Saxida fez essa apresentação mostrando, inclusive, já o resultado do primeiro trimestre de 2022 e, sem nenhum constrangimento, foi apresentada que é a maior do mundo. Não é do Brasil, não é da América Latina, ou da América do Sul, ou da Europa. É do mundo. O que está acontecendo? Para tratar essa questão da fixação de preços da Petrobras, se inventou aqui no Brasil de que reduzindo o tributo, você ia reduzir o preço na bomba. Esse é o grande conceito. Olha, o ICMS é muito alto, vamos baixar o ICMS que o preço cai automaticamente. Ou seja, é uma transferência de recursos dos estados e municípios para a Petrobras, para distribuir 101 bilhões de reais de dividendos sem pagar imposto de renda, como acontece aqui. Quais são os dois exemplos clássicos para não deixar nenhuma dúvida técnica, teórica em relação a isso? Ano passado, a União, ela não somente reduziu, ela eliminou o PIS e COFINS no diesel e no gás. Lá no diesel, mesmo zerando os 9% do PIS e COFINS, você sabe quanto diminuiu o preço do diesel? Nada. Continuou aumentando porque a tendência de você fazer essa vinculação ao barril do Brent lá fora e a variação cambial, isso vai estar permanentemente aumentando. Portanto, não houve redução alguma. Os estados brasileiros, desde o dia 28 de outubro, vou repetir, desde o dia 28 de outubro, eles resolveram fazer o seguinte: além das alíquotas de ICMS já estarem fixas há muitos anos, e havia informação de que o culpado eram os estados, os governadores se reuniram para se contrapor a essa falsa argumentação. Sabe o que eles fizeram? Congelaram o preço sobre o qual incide a alíquota de ICMS desde o dia 28 de outubro. Ou seja, não houve aumento nem de alíquota, nem muito menos do preço. Ou seja, você está cobrando um alíquota em cima de R$ 5,10 e o preço já está R$ 8,00. Tá. Mesmo assim, só para terminar, mesmo assim, o preço continua aumentando. Então não tem, ou você muda a PPI e dá uma função social, fazer então um fundo de estabilização em cima desse dividendo extraordinário, ou então você vai continuar permanentemente com esse processo inflacionário, taxa de juros subindo e o Brasil gastando um adicional de juros de 680 bilhões a mais do jeito que a política está colocada. Tá, vamos colocar então as coisas pelo valor de face do que foi discutido até aqui para a gente entender. Okay. As reduções de impostos, e vou trazer também o Manuel Pessoa para o nosso debate também, as reduções de impostos, por outro lado, embora não tenham reduzido porque o preço do barril do petróleo continua a subir,
elas também não impactaram numa forma de não deixar aumentar tanto, que aumentou nós sabemos. Mas quando eu reduzo os impostos, em algum momento eu tiro o peso da carga tributária, que é a razão pela qual a gente tem, por exemplo, o impostômetro aqui no centro de São Paulo dizendo que a carga tributária é que faz tudo ficar muito caro aqui no Brasil. Bom, então eu tenho esta questão. O outro ponto, a gente está perguntando, inclusive na nossa enquete aqui, se as pessoas consideram que a Petrobras é transparente na forma que ela calcula o preço dela. Ou seja, não é uma questão de diminuir a importância e a independência da Petrobras. É, por exemplo, se ela repassa para o petróleo que ela prospecta no Brasil ou que ela refina no Brasil, custos que ela tem, por exemplo, o custo internacional. Isso foi uma denúncia lá atrás. Emanuel, eu começo contigo para depois ouvir o deputado também sobre esse assunto, visto que ele tocou na questão tributária. Olha, primeiro, deputado, prazer estar aqui com o senhor. Nós somos conterrâneos, embora eu seja radicado aqui em São Paulo, eu sou também cearense, tá? Okay. Olha só, vamos lá. É óbvio que o deputado vai defender essa posição. O deputado não poderia defender uma postura diferente sobre a menção ao ICMS. Salvo engano, o senhor foi secretário da Fazenda por um bom tempo, né? No estado do Ceará. 12 anos. Pronto. Então, deputado, o senhor me perdoe, mas aqui tem algumas inconsistências muito claras e a primeira delas é o seguinte: o que acontece com a Petrobras? Se a Petrobras não tivesse sido saqueada, aí o senhor disse que não interessa discutir isso, o senhor desculpa, mas quem não aprende com a história é condenado a repeti-la. Então, se a Petrobras não tivesse sido saqueada em um determinado governo, que, salvo engano, era apoiado pelo partido do senhor, nós não teríamos essa necessidade tão imperativa de ter essas regras do PPI. Mas eu vou um pouco adiante. A maneira que o ICMS é calculado era percentual fixo, deputado. Se o preço da gasolina, do insumo subia o valor que os governadores recebiam. Então, para os governadores, o aumento do petróleo estava fazendo caixa nos estados. Então, se a gasolina chegasse na bomba a R$3, o governo estadual recebia X. X chegasse a R$6, o governo estadual recebia 2X. Tá? E, deputado, o senhor me perdoe, o Congresso Nacional falhou duas coisas. Primeiro, no dever de fiscalização da União, a gente tem a refinaria de Abreu e Lima, que é exatamente o maior elefante branco da história do mundo, foi a refinaria mais cara da história. Nenhuma refinaria na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Estados Unidos, Rússia ou China custou o que custou a refinaria de Abreu e Lima, e todos os experts em petróleo são unânimes em dizer que o grande problema que faz com que o preço da gasolina no Brasil muitas vezes fique maior do que poderia ser é o fato de que o Brasil não refina a gasolina. Quando o senhor fala o custo da Petrobras é 28 e compra a 120, a gente sabe, deputado, que isso acontece porque o Brasil não refina o seu petróleo. Abreu e Lima foi vendida como uma solução para os problemas, foi falado lá, já faz mais tempo, né? Foi falado uns 16, 17 anos atrás, nessa época, que Abreu e Lima era a solução para a independência do refino brasileiro. E a gente sabe que isso não acontece. Então, a gasolina no Brasil chega muito cara, porque nós exportamos petróleo bruto, que tem um custo de produção de $28, e importamos o petróleo leve nesse valor elevadíssimo. E esse petróleo tem mais um problema. Como ele é importado, deputado, nós temos que acrescentar o custo de frete e o custo de seguro, o que faz com que, na bomba, o preço da gasolina seja 10% a mais do que deveria ser. Então, deputado, eu acho o seguinte: se nós tiramos a paridade, veja, a gente tem que pensar o seguinte, deputado, é longo prazo, pensamento estratégico. O Brasil não tem pensamento estratégico, deputado. Junta-se 2, 3, 4 iluminados, fazem um plano que diz que vai funcionar e nunca aconteceu. Eu lembro, deputado, quando eu ainda era criança, eles usavam TV Sharp que aquecia, que eu já tinha visto em programa rural, dizendo que o Brasil já tinha o plano do governo para se tornar autossuficiente em fertilizantes. Nunca aconteceu, a gente continua importando 90% do que usa. Petróleo e refinaria é a mesma coisa. O Congresso não fiscaliza e o Congresso não faz. Pior ainda, deputado, o Congresso, todo mundo sabe, diagnóstico. O Congresso não resolve o problema do Brasil, que é um Brasil caro, um Brasil ineficiente. O Congresso, o Senado principalmente, não fiscaliza o Supremo Tribunal Federal e a gente vive nessa insegurança jurídica gigantesca que afasta investidores. Porque, deputado, o que deveria acontecer é o seguinte: o Brasil tem um monopólio de fato com a Petrobras. Se o Brasil não pratica preços internacionais, a multinacional não vem investir no petróleo aqui, na extração e no refino,
porque ela sabe que a Petrobras, se deixada livre, a qualquer momento leva uma canetada e muda o preço e obriga aquela empresa a baixar o preço também. E aquele preço sendo baixado, aquela empresa tem prejuízo. Pois não, então a gente Manuel. só consegue se livrar do monopólio, deputado, se trouxer investimento. E o investidor não confia. Então, se o Congresso quiser fazer alguma coisa, deputado, melhora o sistema tributário, melhora o ambiente de investimento e fiscaliza o Supremo Tribunal Federal e as outras instâncias judiciárias, para a gente ter estabilidade jurídica. O investimento vem. O Brasil é um baita negócio, deputado. Se não fosse um baita negócio, não recebia tanto investimento e não recebe mais, o Brasil não cresce mais do que a China. Esse ambiente regulatório é uma desgraça. Obrigado, Emanuel. Deixa eu só ouvir o deputado então também. Deputado Mauro Benevides, sua posição, por gentileza, agora que a gente tem, digamos, mais ingredientes nesse debate. Perfeitamente. Primeiro, Emanuel, corrupção é na cadeia. O resto, o PDT tem uma proposta própria. Então, se você vai falar cadeia do PT, cadeia lá. Mas nós, o presidente Ciro, talvez seja o cara mais sério que esse país existe. Então, corrupção, quem sou eu para lhe ensinar? É cadeia. O resto da confusão é outra discussão. Nós estamos discutindo aqui economia, é fixação de preços, que a Petrobras tem usado esse poder de monopólio que ela tem para poder obter a maior lucratividade do mundo, como apresentou hoje o ministro aqui na Câmara dos Deputados. Isso é fundamental para você entender aonde a Petrobras quer chegar. Ela quer distribuir 43% dos acionistas da Petrobras são estrangeiros que estão pressionando a manutenção da paridade de preços internacionais. Se a Petrobras viesse para a lucratividade média das 8 maiores empresas do mundo, ela sairia de um preço que está hoje para quase que 40% a menos do que ela está cobrando. Não sou eu que estou dizendo, não, é o ministro que está dizendo. Ou seja, é impossível você fazer essa fixação de preço sem que você obtenha esses lucros exorbitantes. E outra coisa, você pulou, não sei se propositalmente, porque desde 28 de outubro eu disse que estava fixo. E você parece que deu um pulo. Quando é 100, aumentou e tal. Ou seja, vocês querem garrotear os estados e deixar a Petrobras solta para poder aumentar o preço, aumentar a lucratividade e continuar distribuindo lucros, distribuindo dividendos absurdos e provocando inflação. Ninguém quer discutir isso, as pessoas saltam. Porque essa política de preço da Petrobras tem criado uma elevação de preço que agora está disseminada na economia brasileira, a cesta básica aumentando permanentemente, isso precisa ser elencado. O Banco Central, para combater essa inflação, a Selic, em 15 de março de 2015, Emanuel, era 2%. Hoje é 13,75%. Ou seja, nós estamos falando de 700 bilhões a mais de juros. Gente, 700 bilhões a mais. Não existe resultado primário do governo federal que será capaz de pagar 700 bilhões e ninguém considera isso na discussão. Então, são questões. E outra coisa, vou adiantar aqui, eu fiz de primeira mão, mas vou fazer de primeira mão aqui na Jovem Pan. Por favor. Eu tenho a planilha, eu recebi ontem a planilha da Petrobras em sigilo, de que no dia 30 de março, ou 30 de julho, digo melhor, eu antecipei, inicialmente 14, no dia 24 de maio, porque já tinha recebido a planilha. E o pessoal aprovou aqui o PLP 18, achando que não ia ter aumentos de preço. Pois eu estou informado, e aqui de primeira mão, que no dia 30 de julho, 28, 29, 30 de julho, nós vamos ter mais 9,34%. Ou seja, você mexer em imposto, você vai estar todo o tempo subindo, mantendo essa lucratividade absurda que está colocada. Eu não quero que a Petrobras deixe de ser superavitária, de jeito nenhum. Aliás, todas as empresas públicas do estado do Ceará, quando eu fui secretário da Fazenda, todas viraram superavitária. Todas, sem exceção. Portanto, esse mesmo conceito precisa ser transferido para a Petrobras, mas sem esse markup fora do mundo. Porque se dissesse, não, deputado, ela está cobrando como as demais empresas, como as demais petroleiras do mundo inteiro estão cobrando. Não, é muito além da conta. Então, se não quiser discutir sobre a ótica da inflação, discutir sobre a ótica dos juros, discutir pela diminuição do poder de compra da classe trabalhadora brasileira, porque isso vai ensejar recessão no segundo semestre.
Não é daqui a 2 anos, não. É agora em agosto. Vamos lá, em então. setembro. É outro ponto também que precisa ser levantado. Antes de tudo, eu preciso agradecê-los porque os senhores trouxeram vários pontos de vista importantes para esse debate e que ficaram de fora de boa parte do debate público da Petrobras, e eu lhes agradeço por isso. Mas como eu tenho um tempo curto aqui, eu vou fazer uma última pergunta e vou lhes dar 1,5 minutos para a resposta, mas as perguntas serão invertidas. Deputado, eu vou começar com o senhor Emanuel, você me permite essa gentileza, até para aproveitar o ritmo do deputado. Deputado, eu tenho essa questão que o Emanuel levantou, porque se eu mexo demais no preço, e eu não estou dizendo que não possa ser feito isso, mas eu estou pegando agora, estou fazendo aqui, às vezes, um advogado diabo aqui. Se eu mexo demais no preço, eu posso sinalizar ao investidor estrangeiro que a Petrobras vai ter preço controlado, não pela lógica da questão financeira saudável, mas apenas por uma lógica política. Eu nem estou dizendo se isso é bom ou ruim, eu só estou dizendo que este é um argumento que é repetido com muita frequência. Como é que eu mantenho uma empresa, sim, superavitária, sim, lucrativa, com interesse social, mas que não afaste o investidor? Porque a gente não pode abrir mão de investimento estrangeiro no país. Mas é 1,5 minutos, deputado. Pois simples. Ela vai manter, vai definir preço, não precisa o governo estar interferindo em nada, isso é tudo baboseira. A Petrobras vai fixar o seu preço que lhe assegure a rentabilidade de todas as empresas petrolíferas do mundo. Vai pegar a média, como foi sugerido hoje aqui, ele ficou de examinar, só isso. O investidor vai continuar tendo lucro, a Petrobras vai continuar tendo lucro, o investidor vai continuar tendo dividendo, só não pode, é nesse patamar. Aí as pessoas querem levar para um outro patamar, que é interferência, que é isso, que é aquilo. Tem nada disso, isso é tudo conversa fiada para enganar a população brasileira, para manter o privilégio. E mais, na última eleição, na última votação do Conselho de Administração, esse dado é importante. A União tinha 7 representantes do Conselho, os minoritários 3 e os funcionários 1. São 11 membros o Conselho de Administração. Você sabe o que é que aconteceu na última reunião do Conselho? A imprensa não dá. O governo abriu mão, entregou mais um conselheiro para os bancos, fundos de pensão, e agora sai 4, 6 e 1. A troco de quê? Eu não consigo entender. A troco de quê? A União entregou um conselheiro lá para os bancos privados, sabe para quê? Para aumentar a pressão para a PPI, para continuar mantendo a vinculação. Em vez de manter a média, já vou terminar, em vez de manter a média da lucratividade de todas as empresas do mundo, sem interferência, vai interferir em tudo, sabe, sem fundamento teórico por trás dessas colocações, e, portanto, mantém a média, assegura a lucratividade, distribui dividendos e acaba a inflação, diminui, pelo menos, o potencial inflacionário e da desestruturação da dívida pública, porque, intertemporalmente, ela vai ficar insustentável. Vou inverter a pergunta agora, Emanuel, com você. Simples, objetivo e direto, o questionamento é: não lhe estranha o fato da Petrobras ter tido um lucro muito superior às outras petroleiras do mundo? Todas tiveram lucros bilionários porque o preço do petróleo aumentou, a demanda por energia também, dada a recuperação da economia no pós-pandemia. Mas o caso da Petrobras não chama atenção, não tem alguma conta sendo feita que, por exemplo, nenhuma petroleira usa no mundo, mas a Petrobras, porque eu não duvido que a Petrobras seja bem administrada, depois de todos os problemas. Mas só isso justificaria esse lucro que, em alguns casos, é o dobro, quase o dobro de outras petroleiras que vendem muito mais do que ela? Piotr, você matou a pau. Por que a Petrobras lucra demais? Porque ela é um monopólio. A Petrobras domina 98% do mercado brasileiro, não tem concorrência. Se você tá a única pessoa que tem guarda-chuva para vender em dia de chuva, você vende ele caro. Se você é a única pessoa que tem óculos de sol para vender na praia, você vende caro. Se você é a única pessoa que tem água para vender no deserto, você vai vender caro. É um monopólio. Eu não entendo, deputado, o senhor me desculpe, a gente não está mais na parte pior. Do que eu entendo é porque o Congresso não faz o trabalho dele. Melhora o ambiente regulatório. Certo? Passa uma lei e obriga a União a vender parte da Petrobras, criar outra empresa, o que for aumenta a concorrência. Fiscaliza onde foram os 34 bilhões de dólares de Abreu e Lima e bota mais refinaria. Então, se tivesse mais refinaria e mais concorrência, o preço da gasolina caía. Eu imagino, Piotr, que possa sim ter erro, alguma coisa na fórmula, porque realmente o lucro está muito. O lucro é descolado, mas boa parte disso se explica por economia pura e simples, é monopólio. O monopólio faz mal para a gente.
Olha, é óbvio que todo mundo tem orgulho de ter uma empresa como a Petrobras. Está no espírito do brasileiro amar a Petrobras como empresa pública brasileira, como o pessoal amou a Ayrton Senna. Só que o que o pessoal não enxerga no caso da Petrobras é que muitas vezes esse monopólio vem às custas de um preço alto de gasolina. Se você tivesse competição, era óbvio que a margem de lucro caía. É diferente você dar uma canetada, porque amanhã os acionistas da Petrobras, que não são o governo, eles entram com as ações judiciais, procuram advogados como eu e vão entrar com ação judicial, tanto no Brasil quanto no exterior, para responsabilizar a Petrobras pela perda do lucro e pela queda do valor de mercado. E aí eu quero ver, se os conselheiros de administração vão querer ter esse processo nas costas. Então, acho que a discussão, deputado, para ser uma discussão mais séria e mais profunda, passa pelo Congresso Nacional fazer o seu trabalho, o trabalho de melhorar o sistema tributário, o sistema regulamentar e fiscalizar o judiciário para garantir estabilidade das decisões judiciais. Se isso acontecer, o investimento vem, a concorrência vem, a margem baixa, a gasolina baixa. Senhores, esse debate foi do tamanho do Brasil, mais ou menos de São Paulo a Fortaleza, um pouco mais do que isso, viu? Já que eu tenho 2 cearenses aqui nesse debate. E Brasília. Passando por Brasília também. Isso. Deputado Mauro Benevides, muito obrigado pela gentileza da participação nesse debate. Emanuel Pessoa, advogado, muito obrigado, doutor, pela gentileza também. Boa tarde, hein?